E vamos falar das terríveis previsões de Baba Vanga para o ano de 2022, especificamente focar aqui no caso do conflito entre Ucrânia e Rússia, outras coisas inacreditáveis que devem acontecer esse ano e dizer para você, calma, fique calmo. Eu vou explicar o porquê. Não se desespere. Será que tudo que estão falando que Baba Vanga falou mesmo? Você está no canal aqui Notícias Assombradas, apresentado por mim, Matheus Sornazari, e esse é mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar do meu conteúdo, considere-se aí se inscrever, por favor, e também deixar um joinha nesse vídeo. Estamos começando agora e queremos em breve atingir a marca de 10 trilhões de inscritos. Vamos lá. Saiu aqui no Daily Star, no tabloide britânico, uma notícia aqui, ó, recente, né, 27 de março. As terríveis previsões de Baba Vanga para 2022 após a profecia da Rússia, incluindo a invasão alienígena. Baba Vanga é esta mulher aqui. Circula as fotos dela na internet. Eu até pesquisei e falei, será que existe Baba Vanga mesmo? Sim, ela existiu, nasceu em 1911, morreu em 1996 lá na Bulgária. Ela é cega, vocês estão vendo, ela não nasceu cega. Durante a adolescência, uma espécie de tornado. Quando ela tinha por volta de 12 anos, ergueu ela no céu, jogou ela no chão. Entrou muita terra, sujeira no olho dela. E isso daí impediu esse olho de abrir, ela nunca mais abriu o olho. E desde então o pessoal começou a acreditar que ela tinha poderes paranormais. Inclusive levando ali o governo da Bulgária e de país, né? Porque até chegar em Bulgária teve um monte de guerra de 1911 até agora. A colocar ela na lista de pagamentos e tudo mais. A gente vai ver isso em detalhe daqui a pouco. Só situando quem é Baba Vanga. Uma pessoa real que existiu e morreu na final do milênio passado, 1996. E todo ano a gente é acostumado a ver profecia de Nostradamus e profecia agora da Baba Vanga. E o que estão falando especificamente aqui sobre o confronto sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia? Eu vou tirar do inglês aqui, senão vai me atrapalhar mais do que me ajudar. O que ela está dizendo? Que a Rússia, mais especificamente sobre a Terceira Guerra Mundial, que a Rússia não vai somente sobreviver, ela vai dominar o mundo. Olha lá. Será que estamos, aliás, na Terceira Guerra Mundial? Essa é a pergunta, né? Porque todo mundo ressuscita essas teorias, as profecias, melhor dizendo, por causa que iniciou o conflito. Por enquanto está sendo localizado entre somente Rússia e Ucrânia. Ela predisse também ainda que o medo de guerra nuclear... não, o pessoal está falando justamente isso, do medo de uma guerra nuclear por causa da guerra da Ucrânia agora aqui. Continuando. Agora as pessoas estão aí com medo. Deixa eu voltar ao inglês aqui que agora me ajuda já. Temem que suas visões estejam se tornando reais, depois que ela disse lá em 1979 que a Rússia se tornaria o senhor do mundo, depois que a Europa se tornasse uma terra arrasada. Tudo vai derreter, palavras da Baba Vanga. Como se gelo, apenas um permanecerá intocado. A glória de Vladimir, a glória da Rússia. Muito é trazido como vítima, ninguém pode parar a Rússia. E acrescenta, tudo será removido por ela do caminho e não apenas será mantido, mas também se tornará o senhor do mundo. Será que é isso que está acontecendo? Eu acho que ela está falando de outra guerra, né? Porque pelo que eu estou vendo aí, é claro que as forças da Rússia são gigantescas. Muito, muito maiores que a da Ucrânia. A Ucrânia é o país mais pobre da Europa. Mas, incrivelmente, está resistindo até agora aos avanços russos. A Rússia está tendo alguma dificuldade ali que ela não esperava. Ela esperava liquidar esta guerra rapidamente. E não foi isso que aconteceu. Tá uma situação embaraçosa lá para o Putin. Por mais que ela fale aqui na suposta teoria que ela disse lá em 1979, que na Terceira Guerra Mundial a Rússia ia arrasar a Europa, se tornaria a potência do mundo, e até fala Vladimir, me parece que ela tá falando de outra guerra, não dessa guerra aqui, né? Tá? E ela continuou também falando de outras profecias, como por exemplo, mais uma pandemia. Dessa vez, a Sibéria descongelaria o gelo e liberaria um vírus congelado por causa das mudanças climáticas. Vamos ver mais profecias. Muitas cidades são atingidas pela escassez de água, como consequências políticas, e os países serão forçados a encontrar alternativas. Mais guerras entre os países, dessa vez por água. Os alienígenas invadirão nosso planeta, cara, enviando um asteroide para procurar vida na Terra, com um resultado hostil.
Fome na Índia. Temperaturas de 50 graus Celsius vão fazer ter ali invasão de gafanhotos. Então, ó, Terceira Guerra, a Rússia arrebenta com tudo. Uma nova pandemia. Os ETs vão invadir a gente, tá? A Índia vai passar fome. A Índia mora 1,5 bilhão de pessoas quase ali. Então, um desastre gigantesco. Terremotos e tsunamis, tá? Intensas inundações na Austrália e em partes da Ásia. Caramba, tem mais, tá? Ó. Vamos agora dar um salto no tempo. Mudança da órbita da Terra no ano que vem já. Astronauta viajando para Vênus em 2028, não tem nem plano para isso, e geralmente isso demora anos, anos e anos. Muçulmanos governando a Europa em 2043, eu acredito que é antes até. E o fim do universo em 5079. Será que a gente pode acreditar em tudo isso que eu acabei de falar? Que está publicado aqui no tabloide? Seguinte, cara, Baba Vanga, a primeira coisa que você tem que saber, ela não sabia escrever. Baba Vanga era semi-analfabeta. Ela sabia ser um pouquinho do Braille. Outra coisa que eu não sabia é que o Braille, cada país é um Braille, tá? Eu achei que o Braille fosse algo universal. Braille é a linguagem do sexo, aqueles pontinhos em relevo, que eles passam a mão e vão lendo as informações. Na minha mente eu achava, não, o Braille é... Aprender o Braille aqui, eu posso ler em qualquer idioma do planeta. Não, cada país tem o seu Braille. Interessante, isso eu não sabia. Então, tudo que escreveram sobre ela, ou ela disse, ou supostamente disse. Existem vários livros aí sobre ela, como por exemplo aqui, ó, The Weissenfeld Guide of the Paranormal, que nesse livro está dizendo que ela previu a dissolução da União Soviética, o desastre de Chernobyl, a morte de Stalin, o naufrágio do submarinismo Kursk, os ataques, você já sabe qual, que não pode ficar falando no YouTube, a vitória de Topolov no torneio mundial de xadrez, é importante o xadrez para aquela parte do mundo, e as tensões com a Coreia do Norte. Eu vou te falar uma coisa, os búlgaros são bravos com isso, eles dizem que foi em 2008 que começou essa história aí, de começar a falar, ó, só começaram a ser a partir de 2008, 12 anos após sua morte. Deixa eu ver o que está escrito em francês aqui, que ele não traduziu automático. Vamos ver aqui. Em algum lugar está registrado quando, onde, para quem o profeta fizer essas predições. Não é isso daqui que eu queria saber, não. É outra coisa. O que acontece? Eles conversaram com amigos e parentes da Baba Vanga, tá? Que estão totalmente indignados por lhe serem atribuídas supostas previsões. Isso é uma reportagem, foi publicado no jornal búlgaro, datado do ano de 2010. Aqui, ó, isso aqui, ó, é o que estava lá, eu não percebi. Olha aqui que estão falando. Vanga nunca fez tais previsões. Alguém as inventa, depois outros a repetem, e isso vai irritando todo mundo, diz Boica Kostadinova, uma de suas amigas. Ele explica que sim, a Clara Vanga era uma vidente conhecida na Bulgária pelos conselhos de clarividência que dava a quem a visitava, mas que não fez uma previsão de guerra mundial, tá? Não fez nada disso. Sua tia da Baba Vanga, Mary, diz estar zangada com os rumores que circulam sobre as previsões. Não acreditem, galera. Por mais que esteja falando que ela previu isso, previu aquilo, lembre-se, ela era semi-analfabeta, ela não sabia escrever, ela lia um pouco do Braille em sérvio, tá? E tudo que tá escrito é que alguém disse que ouviu ela falar. Não foi ela que pegou lá o caderno e escreveu. Não, foram sendo compilados livros e mais livros depois, principalmente da sua morte. E em 2008 explodiu Baba Vanga aí. Acredito muito por causa da aparência, né? Eu me lembro também. Falei, nossa, isso chama atenção, né? Então você põe lá o título, com essa imagem aqui, uma senhora, né, com o rosto sofrido, olhinho fechado, escrito lá, vidente, búlgara, prediz, não sei o que, Baba Vanga, é um nome chamativo também, que o mundo vai acabar, e o pessoal dá clique, e viram que isso daí funcionava, e aí começou, porque antigamente esse papel cabia a Nostradamus, né? Era o Nostradamus o cara, todo final de ano o Nostradamus tinha as previsões dele. Só que o Nostradamus deixou as previsões dele escritas nas centúrias, em quadras, né? Uma escrita bem característica ali. Baba Vanga não. Falou, ou alguém ouviu ela falando, ou inventaram o que ela falou, que é o que está acontecendo hoje na maioria das coisas. Tem gente que diz que ela tem 85% de acerto, 80% de acerto nas previsões dela. Já pensou? Seria algo inacreditável. Tentaram fazer aqui, ó, eu tava lendo aqui, tentaram fazer
um documentário. Acho que tá aqui nessa outra reportagem. Deve estar aqui em trabalho. Aqui, em 2016, foi feita uma tentativa de resumir o conhecimento existente sobre a Baba Vanga nesse documentário aqui, ó. Vários pesquisadores estudaram o fenômeno. Ela foi estudada, até ela tinha o dom da clarividência, ajudava algumas pessoas, mas não significava que ela conseguia prever tudo o que aconteceu, essas coisas. Você já fica com o pé atrás, né, meu amigo? Olha o tanto de coisa. A guerra, que a Rússia vai sair na frente, a nova pandemia, invasão alienígena, fome, tsunami, guerra e inundação na Austrália e na Ásia. Não existe nada no planeta que vai pra frente, que vai fazer... Rapaz, a gente só tá condenado a sofrer. É aí que você vê. Notícia ruim dá mais manchete que notícia boa. Se eu colocar, Baba Vanga prevê que a paz irá reinar. Baba Vanga prevê que os Balcãs... Nos Balcãs não, né? A região da Iugoslávia ali... Ali não é os Balcãs. Os Balcãs é a Letônia, Estônia, Letônia. Ah, a região que era a antiga Iugoslávia ali. Eu achava que ali eram os Balcãs. Bem, desculpe, mas ali a região da Iugoslávia, a gente tem muito problema ainda entre Croácia, Sérvia, Bósnia, Montenegro e tal. Não vão brigar mais. Não, tem que ser o bicho sempre pegando. Então, tem em mente, Baba Vanga não sabia nem escrever. Significa que ela fez todas as previsões que fala? Então é muito difícil isso. Beleza? Espero que tenham gostado então de mais um vídeo aqui no canal Notícias Assombradas. Se gostou, já deixa o seu joinha. E nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera! Tchau!